Atenção, atenção, Sereto News chegando. O Corinthians vai comprar Lucas Veríssimo? Sim ou não? Vai pra cima do Lucas Veríssimo? Vai comprar o zagueiro? Que zagueiraço é esse, hein, fiel torcida? Lucas Veríssimo joga muita bola. E a dívida milionária do Timão com o Romero? O Corinthians tem uma dívida gigante com o empresário que intermediou a negociação do Romero. Eu conto todos os detalhes para você e falo também dos convocados da seleção do Uruguai, das seleções, né, do Uruguai e também do Paraguai, o Bruno Mendes e o Matias Rojas, que foram convocados para as eliminatórias da Copa do Mundo, são os representantes corintianos nas eliminatórias. Conto tudo para você agora, Sereto News. Depois da vinheta, roda a vinheta produção. Fala, rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Sereto. Faça sua inscrição no canal do Sereto. Inscreva-se no canal do Sereto. Seja mais um youtuber espectador a participar do canal do Sereto. Ative o sininho para receber todas as notificações. Deixe o seu like. Apenas um clique para você, mas para a gente faz toda a diferença. E participe do canal. Participe ativamente do canal do Sereto. Deixe também o seu comentário. O seu comentário é muito importante. Você tem vez... Você tem voz aqui no canal do Sereto. Em nome de Mais Ágil, tá precisando de dinheiro? Antecipe o teu FGTS agora mesmo. Fale com o pessoal da Mais Ágil e eles antecipam o FGTS para você. É isso, você tá precisando, tá naquela dureza, tá precisando de dinheiro? Quem é que não tá precisando de dinheiro? Então antecipe o FGTS agora mesmo. Em menos de 24 horas, o pessoal da Mais Ágil conversa com você. Eu vou deixar o link no comentário fixado aqui do canal. E Aposta Ganha! Ei, Aposta Ganha! O patrocinador oficial do canal do Sereto. Quem é que vai ser campeão brasileiro? Entra lá no Aposta Ganha e responda esta pergunta. E é o seguinte, você concorre, claro, você faz a sua aposta, faz a sua fezinha. No primeiro acesso, no cadastro que você faz, no primeiro acesso à página do Aposta Ganha, fazendo o cadastro pelo meu link, você ganha R$5 de bônus para fazer a primeira aposta. R$5 de bônus fazendo o primeiro cadastro pelo meu link, tá certo? Aposta Ganha. Aposte você também, tá perdendo tempo? Vai lá no Aposta Ganha. Quem vai ser o campeão brasileiro? Bom, quem vai ser o campeão brasileiro eu não sei. Acho que ainda pode ser o Botafogo. Acho que ainda vai ser o Botafogo, né? Vamos secar aquele time de verde lá. Vamos secar o time de verde, né? De todos os jeitos. Mas o fato é que o Corinthians está livre da zona de rebaixamento, está livre do rebaixamento. O Corinthians não vai cair mais. Depois da vitória ontem, vitória gigante sobre o Grêmio ontem em Porto Alegre, o Corinthians está fora do rebaixamento. Mais um gol do Romero com a camisa do Corinthians. E olha, com o Mano Menezes, desde a chegada do Mano Menezes no comando do Corinthians, o Corinthians é o time que menos perdeu no campeonato. Se você pegar a fatia de 9 jogos do Mano Menezes no comando do Corinthians, foram 3 vitórias, 5 empates e apenas uma derrota. Essa estatística não está contando o jogo contra o São Paulo, que já era a comissão técnica do Mano Menezes, mas naquele jogo contra o São Paulo, o Mano Menezes estava suspenso e quem comandou a equipe foi o Sidney Lobo. E o Corinthians perdeu aquele jogo, né? Não, eu estou contando desde que o Mano Menezes está no banco de reservas. Desde que o Mano Menezes está no banco de reservas do Corinthians, comandando o time do Corinthians é o que menos perdeu no campeonato. Contando os 9 jogos, 3 vitórias, 5 empates e uma derrota. Perdeu para o Bragantino lá em Bragança Paulista. E desde que chegou ao Corinthians, perdeu também para o São Paulo, mas era o Sidney Lobo bem explicado, e perdeu também para o Fortaleza, aquele jogo lá em Fortaleza pela Copa Sul-Americana. De qualquer maneira, o Mano Menezes já arrumou o time do Corinthians e tem sido muito elogiado pelos jogadores por essa montagem do time do Corinthians. O Corinthians é outro time, é um time que mudou da água para o vinho em relação ao time que era comandado pelo Vanderlei Luxemburgo e agora o time que é comandado pelo Mano Menezes. É um time que sabe se defender principalmente, né? Mostrou isso contra o Grêmio. Um time que se defende muito bem,
fecha a casinha, fechou a casinha e aí joga normalmente por uma bola, por duas bolas, mas consegue os resultados. E foi através deste modelo de jogo que o Mano Menezes conseguiu livrar o Corinthians da zona de rebaixamento. O próximo jogo contra o Corinthians é contra o Bahia. O Corinthians tem agora os jogos contra o Bahia, contra o Vasco fora de casa, contra o Bahia, joga em casa na Neoquímica Arena. Contra o Vasco, joga fora de casa em São Januário, contra o Internacional, joga na Neoquímica Arena e contra o Coritiba, joga fora de casa em Curitiba. São os 4 jogos que restam ao Corinthians para o Campeonato Brasileiro terminar. Bom, eu quero falar do Romero. O Romero que fez um gol, ontem mais um gol com a camisa do Corinthians. E olha só a notícia, o Romero que foi muito elogiado pelo técnico, o Mano Menezes, né? Dizendo que ele foi perfeito, taticamente perfeito, e taticamente ele é um grande jogador mesmo, né? Do ponto de vista tático, exercendo a função tática, voltando para marcar o lateral adversário. O Romero faz essa função como poucos no futebol brasileiro, né? E tá fazendo os golzinhos dele ainda. Quer dizer, ressurgiu do time do Corinthians com o Mano Menezes, o Romero. Fez gol contra o Atlético Mineiro, fez gol contra o São Paulo, fez gol contra o Cuiabá e fez gol ontem contra o Grêmio. É o 4º gol dele com a camisa do Corinthians desde que o Mano Menezes retornou à equipe corintiana. Mas olha só, uma informação a respeito do Romero. O Romero pode custar mais de 19 milhões ao Corinthians e quase de 10 anos depois da contratação dele. O Corinthians já pagou 6,7 milhões pelo paraguaio, mas tem uma pendência com o empresário, que pode render uma condenação de mais de 13 milhões. Quase 10 anos depois, a primeira contratação do Ángel Romero ainda rende dor de cabeça ao Corinthians. O clube está sendo cobrado na justiça por uma dívida relacionada ao negócio, que pode acabar custando mais de 19 milhões de reais ao Corinthians. A pendência é com o empresário o Beto Rapa, que à época emprestou dinheiro para o Corinthians contratar o Romero em junho de 2014. De acordo com o empresário, após anos de atraso, o clube pagou 6,7 milhões a ele, mas ainda deve 11,5 milhões. E a esse valor podem ser acrescidos ainda 1,100 milhões em honorários aos advogados. Olha só a situação que passa o Corinthians, a dívida que tem o Corinthians. O primeiro prazo para quitação era agosto de 2017, mas foi estendido 2 vezes, e o Corinthians seguiu sem pagar. Em 2019, fez um novo acordo. Nesse momento, a dívida já era de 11,2 milhões, que foi parcelada em 12 vezes. E o clube novamente não cumpriu com a obrigação. Em 2021, fez uma outra negociação, dessa vez de 13,4 milhões de reais. E desde julho de 2021, o Corinthians vinha pagando as prestações, mas em março deste ano, os pagamentos foram interrompidos, o que resultou em nova cobrança na Justiça. Então foi para a Justiça, né? O processo está aberto. Na última quarta-feira, na terceira vara civil do Tatuapé. O processo foi aberto pela empresa do Beto Rapa, que é o empresário que está na negociação, e pode terminar, então, em mais de 19 milhões de reais. Olha a bucha de canhão que o Corinthians tem que resolver nessa questão aí do Ángel Romero, atacante do Corinthians. Bom, se o Corinthians, por um lado, deve ao empresário do Romero, ao ex-empresário do Romero, por outro lado, ao empresário que emprestou dinheiro para a compra do Romero, né, deve muito dinheiro. Por outro lado, o Corinthians tenta a compra, em definitivo, do zagueiro Lucas Veríssimo. E como joga bola o Lucas Veríssimo, né? O Lucas Veríssimo, de fato, é um zagueiraço. Zagueiro de nível de seleção brasileira. Ontem foi o melhor jogador em campo disparado contra o Grêmio. Ganhou simplesmente todas as bolas que disputou. Absolutamente todas as bolas que disputou, o Lucas Veríssimo ganhou. Pelo alto, por baixo, por cima, pelo lado, enfim. E deu assistência ainda para o gol do Romero. Né? Deu uma assistência para o gol do Romero. Acontece que o Lucas Veríssimo está emprestado pelo Corinthians, está emprestado pelo Benfica até a metade do ano que vem.
Ele é um jogador que foi emprestado pelo Benfica ao Corinthians até a metade do ano que vem. E o Benfica quer 10 milhões de euros pela contratação do Lucas Veríssimo. 10 milhões de euros, algo em torno a 52 milhões de reais, mais ou menos. Né? 52 milhões de reais. Vale um investimento? Acho que vale muito investimento. Você sabia, por exemplo, que com o Lucas Veríssimo em campo, o Corinthians não perdeu um jogo sequer na temporada? Foram 12 jogos do Lucas Veríssimo em campo na temporada, no Campeonato Brasileiro. Foram 12 jogos no Campeonato Brasileiro. Com o Lucas Veríssimo no Campeonato Brasileiro, o Corinthians não perdeu nenhum jogo. Foram 4 vitórias e 8 empates com o Lucas Veríssimo em campo. Então ele é um jogador espetacular. E o Corinthians, a informação é que o Corinthians vai tentar contratar o jogador, vai tentar comprar o jogador em definitivo, mas que vai fazer uma proposta mais baixa, de 6 milhões de euros. O Corinthians está a fim de fazer essa proposta. É claro que quem está a fim de fazer essa proposta é a atual direção do Corinthians. Não se sabe como vai ficar em relação se por acaso a oposição ganhar, né? Se a oposição ganhar, não sabemos o que vai acontecer. Mas se a situação ganhar, pelo menos a intenção da situação do William Monteiro Alves, da atual direção do Corinthians, é pagar 6 milhões de euros, por um valor de 10 milhões que o Benfica está pedindo. Vai acabar ficando no meio termo, né? O Benfica pedindo 10 milhões, o Corinthians oferecendo 6 milhões, daqui a pouco o Benfica desce um pouco mais a pedida, o Corinthians aumenta um pouco mais a pedida. O Lucas Veríssimo disse que quer ficar no Corinthians. Ele deu uma entrevista ontem e disse que quer permanecer no Sport Clube Corinthians Paulista. Bom, e vale muito esse investimento do Corinthians. O Corinthians tem que investir de fato no Lucas Veríssimo, porque não vai encontrar um jogador nesse nível de seleção brasileira em qualquer lugar, não. O Corinthians, que teve 2 jogadores convocados para seleções dos respectivos países nas eliminatórias da Copa do Mundo, são eles: o Bruno Mendes, zagueiro que, aliás, foi expulso ontem, né? E uma expulsão absolutamente justa, deu a louca no Bruno Mendes, fez uma falta grave e tomou cartão vermelho, mas não joga contra o Bahia, portanto, próximo jogo do Corinthians no Campeonato Brasileiro, mas ele vai jogar pelo Uruguai, foi convocado para a seleção do Uruguai para 2 compromissos com a seleção uruguaia. A seleção do Uruguai que joga contra a Argentina e joga contra a Bolívia nas eliminatórias da Copa do Mundo. E também o Matias Rojas foi convocado pela seleção do Paraguai para o compromisso contra o Chile e compromisso contra a Colômbia. O Matias Rojas, que no Corinthians não joga absolutamente nada, né? Não jogou absolutamente nada até agora o Matias Rojas. E que mico o Corinthians tem nas mãos, que abacaxi o Corinthians tem nas mãos, porque contratou um jogador que custa uma fortuna, jogador que ganha mais de 1 milhão por mês, jogador que está no Corinthians com um contrato de mais 3 anos, por 3 temporadas, veio jogar no Corinthians por 3 temporadas. Para a seleção do Paraguai, ele é sempre convocado, mas no Corinthians ele não consegue jogar. E o Bruno Mendes é um jogador que não deve ficar. O Corinthians quer a renovação do contrato, mas o Bruno Mendes já disse para pessoas próximas que ele não deve ficar no Corinthians, e o Corinthians sabe que dificilmente vai renovar o contrato com o Bruno Mendes. Para o jogo contra o Bahia, outro desfalque, além do Bruno Mendes, é o Caetano, que está suspenso, tomou o 3º cartão amarelo. Além do Caetano, o Juan Oliveira também tomou o 3º cartão amarelo. São os 2 jogadores que não vão atuar pela equipe do Corinthians contra o Bahia. Em compensação, os jogadores, o Gil, o Fábio Santos, o Yuri Alberto, jogadores que foram poupados, vão retornar à equipe do Corinthians normalmente. Bom, faça a inscrição no canal do Cereto, inscreva-se no canal do Cereto, para ser muito bem informado, seja muito bem informado, ative o sininho para receber todas as notificações, deixe o seu like, apenas um clique para você, mas para a gente faz toda a diferença, né? Deixe o seu like e segue no canal do Cereto, deixe o seu comentário, você tem vez, você tem voz. Me segue nas redes sociais, @Carlos Cereto no Instagram, @Carlos Cereto no Twitter. Faça parte do clube de membros do canal e faça parte do grupo de WhatsApp do Carlos Cereto.
Se você é do clube de membros do canal, você tem direito a fazer parte do grupo de WhatsApp do Carlos Cereto. É só mandar um e-mail para mim, né? Que eu incluo você no grupo de WhatsApp do Carlos Cereto, tá bom? E agora você sabe, acabou a brincadeira. Continue no canal. Tchau.